Olá, galera, bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão, Claudenildo Júnior na área, galera. Na aula de hoje eu vou falar sobre pirâmides. Olha só, as pirâmides. Galera, e além do mais, teremos convidados especiais. Por exemplo, o professor Cícero Santos. Dá uma chegadinha, Cícero. Seja Olá, bem-vindo, meu cara. povo. Valeu, Júnior. É sempre um prazer estar aqui com vocês, participando de uma aula como essa, principalmente geometria. Como eu sempre digo, geometria é tudo de bom, principalmente quando se fala das pirâmides, grande elemento na matemática. Com a gente hoje também estará aqui o professor Alex Maciel. Alex, E aí, gente? Seja bem-vindo, Alex. Valeu, meu querido. Então, estamos juntos, e aí, junto e misturado, e vamos, na verdade, agradeço a Claudenildo essa oportunidade de estar aqui, para poder compartilhar com vocês o assunto mais fácil que tem na geometria espacial, que é pirâmide. Segundo o amigo Cício, aí o mestre também, sabe como é fácil geometria, né? E pirâmide Muito tranquilo. fácil. Então, isso, um prazer aqui estar participando com esses grandes mestres aí. Então vamos embora aí com a parte de pirâmide aí para a gente detonar com essa galera. beleza, então. Vamos começar falando sobre o assunto propriamente dito. Vamos falar sobre pirâmides um pouquinho. Vamos lá. Galera, seguinte, pirâmides. Mas antes de falarmos sobre pirâmide, eu quero só mostrar o cronograma, tá? As aulas que já se passaram e a aula de hoje. Estamos na semana 19. Vou falar sobre conceitos, elementos, planificações vistas e perspectivas. Quer dizer, vamos falar, né? Tem meus amigos aí que vão contribuir. E semana que vem teremos uma aula sobre cones. Galera, na aula de hoje, pirâmide. O que é uma pirâmide? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar um plano alfa, um plano qualquer, e aí, a partir desse plano, escolha um polígono qualquer para ser a base da pirâmide, e depois um ponto fora desse plano, você vai ligar esse vértice a todos os pontos do polígono da base, gerando segmentos. Eu vou chamar o professor Cícero Santos para falar com mais detalhes sobre isso que eu estou falando aqui. Que é o seguinte, Cícero, eu disse para a galera assim, escolha um ponto, um vértice, fora do o plano alfa é esse daqui, e aí, com um polígono no plano, que você tem aqui infinitos pontos, claro, pertencentes ao polígono, crie segmentos de tal forma que o segmento tenha como extremidades o vértice em um ponto desse polígono. Reúna todos esses segmentos e teremos uma pirâmide. E aí, o professor Cícero aí vai dar a opinião. E aí, Cícero, o que é que tu achas? Isso, Júnior, maravilha. Mas podemos também falar isso aqui, ó. Observa, gente. Em um plano alfa, como o Jânio falou, nesse plano alfa, vamos colocar aqui como exemplo uma pirâmide quadrangular, beleza? Como ele falou, a base pode ser qualquer polígono regular, beleza? Pode ser qualquer polígono, um triângulo, um quadrado, enfim, qualquer polígono. Observa, eu tenho aqui os elementos de uma pirâmide. Vamos começar pelas arestas da base. Observe que você tem quatro, nesse caso aqui, pirâmide quadrangular, eu vou ter quatro arestas na base, beleza? E quatro vértices na base. Agora se liga. Quando tu traça as arestas laterais, ok? Neste caso aqui específico, quatro arestas, estas arestas se encontram em um ponto fora do plano. Observa que tu tem, neste caso aqui, quatro pontos no plano e um fora do plano. A este ponto, nós damos o nome de vértice. Beleza? Uma outra coisa aqui bastante importante e que vamos ainda trabalhar um pouquinho mais adiante é sobre a face lateral. Observa, a face lateral de uma pirâmide é um triângulo.
Se as arestas, gente, se a pirâmide é regular, essas arestas têm a mesma medida. Então, vou ter aqui um triângulo isósceles, a face lateral de uma pirâmide. Beleza? E, dependendo da base, nós damos o nome à pirâmide. Ou seja, nós classificamos a pirâmide de acordo com a base. Se a base é um triângulo, vamos chamá-la de pirâmide triangular. Se a base é um quadrado, um quadrilátero, nós vamos chamar de pirâmide quadrangular. Se a base for um pentágono, vamos chamá-la de pirâmide pentagonal. E assim sucessivamente. Um hexágono, pirâmide hexagonal. Ok, Júnior? Muito bem, Cícero. Agora, acrescentando um pouquinho ao que Cícero falou, eu vou falar um tipo em particular de pirâmide, que é a pirâmide regular. Tá? A pirâmide é regular quando a base for um polígono regular. Então, se essa pirâmide aqui ela é dita regular, significa dizer que esse polígono da base é um polígono regular, então é um triângulo equilátero, porque no caso aqui, essa pirâmide tem a base triangular, tá bom? E quando a pirâmide aqui é regular, então a projeção do vértice, esse ponto aqui no plano, que é esse ponto que eu estou apontando aqui, ele cai exatamente no centro dessa figura. E aí nós temos alguns elementos importantes na pirâmide, como a altura da pirâmide, o apótema da pirâmide, que é esse segmento que parte do vértice e forma um ângulo de 90 graus com uma das suas laterais, e o apótema da base, que vai do centro até a lateral e forma um ângulo de 90 graus. Mas para falarmos com mais detalhes sobre isso, eu vou chamar aqui o professor Alex Maciel. Professor Alex, fica à vontade aí, meu irmão. Tudo beleza? Beleza. Vamos lá, gente. Olha só. E aí, do que o meu amigo aí falou aí, e aí eu fico preocupado, fico muito atento a dizer assim, em pirâmide, eu quero focar naquilo que mais importa. O que é mais importante para você saber em pirâmide? Gente, se faz muito importante quando você sabe quem são os elementos da pirâmide. O mestre Cício falou, o mestre Claudenildo aí falou, e eu vou dizer novamente, o que adianta você diz que pirâmide é difícil, muitos dizem, eu vou colocar a maioria, não vou dizer você, sim, mas muitos dizem que pirâmide é difícil, mas se eu perguntar o que é a apótema da pirâmide, ele não sabe. O que eu perguntar, quem é o apótema da base? Ah, parte da onde? Parte do vértice ou parte do centro? O que é a aresta lateral? O que é a aresta da base? O que é a apótema da base? Então, gente, que é a altura da pirâmide? Que é a altura, na verdade, lateral, né, de uma face lateral. Se você parar menos de 20 minutos, olha o que eu estou dizendo, menos de 20 minutos, para saber quem são cada um dos elementos da pirâmide, isso vai te ajudar e muito, e vai deixar, e vai salvar a tua vida em pirâmide. Caindo na questão de pirâmide, você vai acabar de vez com esse trauma aí, se tiver dizendo que pirâmide é difícil. Pirâmide é só teorema de Pitágoras. Como o Claudio falou aí, a relação desse segmento, no caso, que sai do vértice para o ponto médio da face lateral aí. Aí você vê isso como a altura da face. Ok, perpendicular. Então, se é perpendicular, você só vai montar triângulos e montar Pitágoras. Ah, mas pirâmide tem muita fórmula. Mentira, ela não tem muita fórmula. E se você decora, é porque você não entendeu até hoje, nem que seja com a gente aqui, não é possível. Com a gente se dedicando, com os professores da academia, a gente não é a favor dessa questão de ficar decorando fórmula. Não. Vejam porque se decorar fórmula não garante a tua solução nem resolução. Então aprenda de uma vez por todas agora, nessa aula de hoje, que a gente preparou com muito carinho para você, tá bom? Então, verifique os elementos. Um exemplo que eu dou que pode matar é o seguinte, eu pergunto, você sabe qual é o tipo sanguíneo do teu irmão, ou do teu pai, ou da tua mãe? Veja, são coisas simples para você saber. Pirâmide é a mesma coisa, onde você sabendo o apótema lateral, o apótema da base, a aresta lateral, a aresta da base, sabendo esses elementos de onde partem, na verdade, o vértice, você pode salvar vidas, porque se o bombeiro chegar para socorrer sua mãe, seu pai ou seu irmão e perguntar qual o tipo sanguíneo dele, se você soubesse isso, que é um detalhe muito pequeno, é só fazer uma pergunta
que pode ser possivelmente parecido com o teu, então você pode salvar. Então você pode salvar uma questão no Enem. E salvando uma questão, você sabe que pirâmide ela é geometria espacial e é uma probabilidade grande de cair no Enem, tá bom? Então é isso que eu queria acrescentar, Claudenildo, volta aí então, vem aí para as imagens, para que esses alunos possam aprender de uma vez por todas esse assunto, que é tranquilo aí. Beleza. Ok. Então vamos lá, vamos continuar e eu vou mostrar aqui porque o professor Alex falou um pouquinho, eu vou reafirmar, que é assim, tem uma relação muitíssimo importante aqui na pirâmide, que é que poderemos utilizar o teorema de Pitágoras. Você tem aqui o apótema da pirâmide, que a gente está chamando de G, ao quadrado, vai ser igual à altura ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Tá bom? Por quê? Porque você tem aqui um triângulo retângulo formado a partir desses elementos, tá bom? Então, você pode usar essa relação aí. Muito bem. Aí, de novo, aqui você tem a pirâmide, no caso, eu desenho uma pirâmide irregular, então, significando dizer que essa base aqui é um triângulo equilátero, beleza? Galera, vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Suponha, então, aqui uma pirâmide cuja base fosse... Vou diminuir aqui quantidade de bases, vou colocar um triângulo, por exemplo, para a gente começar. Então, nós temos aqui uma pirâmide triangular. A base é um triângulo. E aí você tem os elementos aqui da pirâmide. Você tem a altura da pirâmide, que é essa linha, que é esse segmento. Você tem aqui o apótema da pirâmide, que é esse outro segmento aqui. E você tem o apótema da base, que é essa linha aqui. Observe, vai do centro até a face lateral. Essa pirâmide aqui é chamada pirâmide triangular. Vamos vamos mudar a base. A base agora é um quadrilátero. Então, temos aqui uma pirâmide quadrangular. Se essa base for um quadrado, então ela é chamada pirâmide quadrangular regular. Essa base aqui pode ser diferente, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, por exemplo. Então, essa pirâmide aqui é uma pirâmide hexagonal. Se esse polígono da base for regular, então é um hexágono regular, ele é inscritível. E eu vou, além de reafirmar os elementos, apótema da pirâmide, apótema da base, a altura da pirâmide, as arestas laterais, eu vou também mostrar a área de uma face lateral e mostrar que quando o polígono é regular, esse polígono é inscritível, tá bom? E aí a gente pode utilizar também como um elemento o raio de uma circunferência que o circunscreve. Então, primeiro, eu quero que você olhe aqui para uma planificação de uma das faces, tá? Então, eu tenho aqui uma das faces laterais. Como o professor Cícero falou, é um triângulo isósceles. Então, as medidas laterais são congruentes. O G aqui, ele é o apótema da pirâmide, e o X é uma das medidas das faces, da base, uma das medidas das arestas da base. E se você multiplicar X vezes G e dividir por 2, você estará calculando, então, uma das áreas laterais. A depender da base, então, a pirâmide ela terá uma quantidade de faces laterais diferente. Por quê? Por exemplo, se a base é um triângulo, então você tem 3 faces triangulares, tá bom? Mas se a base for quadrangular, você terá 4 faces nas laterais e assim por diante. Então, se você sabe calcular a área de uma das faces, basta multiplicar pelo número de faces. Então, no caso da nossa pirâmide que nós falamos agora há pouco, bastaria multiplicar esse resultado por 3. Por exemplo, essa da pirâmide também é o raio dessa circunferência que circunscreve, tá bom? Aí você tem como apótema da base aqui, por exemplo, a altura de um triângulo equilátero. E com a altura e com a apótema da pirâmide, você pode usar aquela relação que é o teorema de Pitágoras e encontrar, dado 2 elementos, encontrar um terceiro. Muito bem. Aqui é a planificação dessa pirâmide. Você tem aqui uma base hexagonal e você tem aqui, então, 6 faces triangulares, tá bom? Essas abinhas aqui que foram colocadas aqui, elas estão aqui só porque se você quiser recortar essa figura aqui, você pode montá-la. Mas você não precisa
ela, na verdade, na planificação não tem essas abinhas aqui, tá bom? Só para que você possa saber. Então, pirâmide hexagonal regular, a base é um hexágono, e aí estão os elementos aí que foram mencionados, tá bom? Eu vou chamar aqui o professor Alex de novo para a gente falar um pouquinho sobre a área da base, área lateral, área total e volume. Alex. Vamos lá. Fala aí, Alex, sobre área da base, área lateral e área da superfície, toda da pirâmide. Isso. E interessante você observar aqui, feito o Cristiano falou, feito o Cícero já comentou. Área da base. E por que não tem forma para a área da base? Porque vai depender, gente, vai depender de como é a base. Se a base é um triângulo equilátero, se é regular, se não é regular, se é um quadrilátero, na verdade, não necessariamente precisa ser um quadrado, se for quadrado ele é regular, se é um pentágono, se é um hexágono, enfim. Então, a área da base vai depender da quantidade de lados que possui esse polígono, ok? Aí depois você vem para a área lateral. Sempre serão triângulos. É a soma das áreas das faces laterais. Ok, mas a face lateral sempre, simplesmente sempre serão triângulos. Cuidado que quando a gente for resolver as questões, é preciso, e é um detalhe que eu vou te dizer, que para a gente diferenciar de prisma e pirâmide, esse é um dos detalhes. Então, as faces laterais são sempre pirâmides, a base vai depender, a área da base vai depender do polígono da base. E a área total, que você considera que é total. Imagina, manezinho, teu concorrente decorando fórmula e dizendo que pirâmide é difícil. Não é. Olha só, a área total simplesmente é a soma da área da base, que só tem uma, mais a área lateral, que vai ser uma quantidade de triângulos que é formada a base. Se a base é um eneágono, então você tem 9 triângulos. Então, multiplica 9 vezes a área de cada triângulo. Se essa pirâmide, a questão for regular. Tá bom, gente? Então, for reta também. E aí que o que a gente vai concluir, que a gente vai explicando para vocês. Então, veja como é fácil. E você que está achando que é fácil, realmente justifique e certifique-se que é fácil assim mesmo. Aprendendo com Claudio aqui, comigo, com Cícero, você não pede por esperar ainda, continuando assistindo hoje mesmo essa aula aí. Olha só. Vamos lá. Continua aí, Claudio. Alex, eu tava olhando para tua foto aí de fundo, caramba, me deu uma saudade danada do curso, hein, cara? Olha não só. É, meu irmão, é muita saudade, cara, é muita saudade. Olha, a gente vai falar agora... Oi? Coloquei ela justamente por causa disso. É muita saudade mesmo dessa turma. De sentir esse calor humano aí, dessa galera. Olha, a gente vai falar um pouquinho sobre volume agora, Alex. E aí eu vou mostrar aqui, de novo, eu vou compartilhar outra tela aqui. Amigo, olha só, você faz isso, Clarido, com essa qualidade que você coloca, eu me colocando na posição desses alunos que estão assistindo a aula aí, eu digo, se eu tivesse isso aí no meu tempo, como tu vai explicar agora, oxe, meu amigo, a gente tinha que imaginar demais, velho, tinha que provar demais. Do jeito que a gente vai mostrar aí agora, como você está aí colocando GeoGebra, você sabia que, na verdade, você quando coloca o volume de um prisma, você que já aprendeu o prisma com o Claudio daí, o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Então, você está vendo o prisma à direita aí. Então, você está vendo um prisma aí, que tem como classificação por ser prisma também por ter duas bases, e elas congruentes. Tem a de baixo e tem a de cima, tá certo? Então, você tem um prisma. E o que é a pirâmide? Imagina você identificar, você sabia que, na verdade, essas três pirâmides, não essas três pirâmides que cabem dentro, é o volume comportado por essas três pirâmides, cabem ao volume do prisma. Vamos ver aí? Vamos ver só, vê a mágica que eu vou fazer. A minha fala vai fazer o prisma ser enchido. Olha só. Eu vou pegar a primeira pirâmide do lado esquerdo e vou simplesmente derramar. Eu vou pegar a capacidade da primeira. Quando eu joguei dentro do prisma, preencheu apenas um terço do prisma. Observa. Eu peguei o líquido todo da pirâmide e joguei dentro do prisma. Todinho. Só preencheu um terço dele. Então, a gente pode dizer que o volume da pirâmide é o volume do prisma dividido por 3. É um terço. Concorda? É isso. Isso mesmo. Boa. E aí, eu não pensava nisso. Eu vou jogar de novo outra pirâmide e depois a outra. Ou seja, fala, garoto.
Não, cara, eu gostei dessa tua agora da visualização, que eu ia fazer dos 3 volumes sendo enchidos. Mas quando tu enche só a primeira, já é conclusivo, cara, que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Isso aí. Olha, e tem gente que fica calculando qual é o volume da pirâmide. Meu amigo, é 1/3 do volume do prisma, 1/3 da área da base vezes a altura. E quem é a pirâmide? Depende do polígono da base. Então tem calma, não é forma para se decorar, é entender. E os alunos vão entender tudinho, cara, aqui. Vão fazer a ficha e vai ser a semana que vão tirar menos dúvidas de pirâmide lá no portal. Tu vai ver. Então, beleza. Então tá aí, ó, o volume, 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, é 1/3 do volume do prisma, tá bom? Isso. E aí agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre tronco de pirâmide, Alex, que é o seguinte. Eu vou seccionar essa pirâmide aí usando um plano alfa. Observe o seguinte. Eu vou pegar um plano alfa aqui, paralelo ao plano da base, e vou seccionar essa pirâmide. Seccionar é cortar essa pirâmide. De forma que aparece uma pirâmide aqui menorzinha, tá bom? Depois da seção. E aí eu vou demonstrar todas as relações que existem da pirâmide grande, original, a pirâmide toda, com essa pirâmide que apareceu depois dessa seção. Aí, para isso, eu vou colocar algumas nomenclaturas aqui. Por exemplo, eu vou chamar de H a altura da pirâmide, eu vou chamar de H com uma linha aqui, por exemplo, a altura dessa pirâmide que surgiu depois dessa seção, tá bom? E a gente vai ter aqui duas bases. Uma base que é a base da pirâmide original, tá? E a base da pirâmide menorzinha que apareceu depois dessa seção, ou seja, essa basezinha aqui, que terá o mesmo formato da base da pirâmide, ou seja, esse quadrilátero que surgiu, ele é semelhante ao quadrilátero da base, tá? E a partir disso, a gente pode gerar algumas relações de proporcionalidade. Para gerar a primeira relação de proporcionalidade, eu vou fazer o seguinte, observe bem. Eu vou traçar por dentro do polígono, eu vou mudar a cor aqui para ficar mais legal. Eu vou desenhar uns triângulos aqui, que é o seguinte. Primeiro, eu vou traçar aqui uma linha passando pelo centro da base da seção que foi gerada. Eu vou desenhar aqui o apótema dessa pirâmide que apareceu agora, os dois apótemas, assim, dois apótemas. E vou prolongar essa linha também até a base, tá bom? Prolongar essa linha aqui até a base. E vou fazer a mesma coisa. Então, observe esses triângulos que apareceram aqui. Esse triângulo maior e esse triângulo menor. Então, um dos lados desse triângulo é o próprio lado dessa pirâmide, que eu vou chamar de L. Suponha que essa pirâmide fosse uma pirâmide irregular, tá? Ou seja, a base é um quadrado do lado L. Então, essa seção que apareceu aqui também será um quadrado, que eu vou chamar de L minúsculo, tá? Então, como você tem aqui a lateral L minúsculo, então essa linha que cruza esse polígono da base também medirá L. E aí você tem dois triângulos semelhantes, que são esses triângulos que apareceram a partir dessa seção. Onde, por exemplo, uma dessas linhas mede L, que seria a base da pirâmide. A outra linha mede L minúsculo, que seria a base da pirâmide que surgiu após a seção. E teríamos a altura da pirâmide, que eu estou chamando de H, e a altura H com a linha, que é a altura dessa pirâmide menorzinha. E aí, como essas bases são paralelas, então são gerados aqui segmentos paralelos e automaticamente ângulos que têm a mesma medida, porque são ângulos correspondentes. Esses dois ângulos são correspondentes, vimos isso em M1. Esses dois ângulos aqui também são correspondentes, eles têm a mesma medida e temos um ângulo em comum. Então, esses triângulos, eles são semelhantes. Então, você pode utilizar regras de proporcionalidade do tipo L dividido por Lzinho, ou seja, o lado da pirâmide dividido pelo lado da pirâmide que apareceu após a seção, vai ser igual à altura da pirâmide pela altura
da pirâmide que apareceu, ou seja, a pirâmide seccionada. Então, essa primeira relação de proporcionalidade. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, além disso, eu vou pegar essa pirâmide que apareceu, tá? Depois da seção, e vou retirá-la daí. Quando eu retiro essa pirâmide daí, aparece um sólido que nós chamamos de tronco da pirâmide. Esse tronco vai ter uma altura, que é a altura do tronco, as laterais são trapézios, e ele terá duas bases, paralelas e semelhantes. Você tem aqui um quadrilátero na parte de baixo, que é a base, e terá um quadrilátero na parte de cima, que é paralelo e semelhante. A partir daquelas relações que serão bastante úteis, porque eu acabei de demonstrar, por exemplo, que se você pegar L dividido por Lzinho e H dividido por Hzinho, você tem aqui uma proporção. Muito bem. Vamos seguir. Aí você tem o seguinte, essa primeira relação, ela vai desencadear outras relações, e para explicar outras relações, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir o volume da pirâmide toda pelo volume dessa pirâmide que apareceu, essa pequenininha, para a gente ver o que acontece com as medidas lineares. Por exemplo, eu vou chamar aqui volume da pirâmide grande, tá? Vou chamar de Vzão, e vou dividir, V maiúsculo, e vou dividir pelo volume da pirâmide menorzinha, que seria essa pequenininha aqui que apareceu após a seção. Bom, pelo que a gente viu, o professor Alex também comentou, e eu mostrei usando GeoGebra, o volume da pirâmide grande pode ser calculado assim, é 1/3 da área da base vezes a altura. É 1/3 do volume do prisma, tá? É o prisma dividido por 3. Mas esse volume da pirâmide pequenininha que apareceu, você também pode calcular usando 1/3 da área da base, aí eu vou colocar uma linha aqui, vezes a altura dela. E observe que quando você divide um volume pelo outro, 1/3, ele é simplificado. Ficamos aqui com a área da base, vezes a altura, e a área da base vezes a altura. Muito bem. Supondo que essa pirâmide seja regular, então a área da base vai ser L ao quadrado, porque é a lateral ao quadrado, que é a área do quadrado. Então, a área da base eu posso escrever assim, L ao quadrado, por exemplo. E a área da base menorzinha, se for regular, por exemplo, é um exemplo, você tem aqui L ao quadrado. Aí você vai ficar com L ao quadrado vezes H, Lzinho ao quadrado vezes Hzinho, ou H com uma linha. Tá bom? Muito bem. Mas a partir dessa relação aqui, a gente pode deduzir outras relações. Por exemplo, a gente mostrou que L dividido por Lzinho era H dividido por Hzinho. Então, eu posso fazer uma substituição. No lugar onde tem H dividido por Hzinho, eu posso escrever L dividido por Lzinho. Então, nós poderemos reescrever essa expressão assim. Você pode escrever assim, L ao quadrado, Lzinho ao quadrado. Como H dividido por Hzinho é L por Lzinho, então, L ao quadrado vezes L a primeira dá L ao cubo. Então, essa relação aqui vai ficar L ao cubo, e L ao quadrado vezes Lzinho também vai ficar L ao cubo. Observe o seguinte, que eu peguei o volume, fiz a razão com o volume da pirâmide menor, e nós obtivemos que a razão entre os volumes tem uma ligação com a razão entre os lados dessas pirâmides, só que ao cubo. E ainda mais eu posso escrever aqui, usando matemática básica, essa relação aqui. É L dividido por Lzinho ao cubo. E como H dividido por Hzinho é L dividido por Lzinho, então aqui mesmo você pode trocar L por Lzinho, vai ser H dividido por H com a linha ao cubo também. Então, essas outras relações que vão aparecer aqui foram desencadeadas a partir da primeira regra de proporcionalidade. Então, você tem aqui, por exemplo, olhe para a terceira, que foi essa que eu acabei de provar. E a segunda é consequência dessa terceira. Então, aqui, por exemplo, você tem a terceira, Hzinho dividido por H ao cubo, é o volume de uma pirâmide dividido pelo volume da pirâmide que apareceu, ou seja, a partir de uma secção, tá? Então, aí a base até fica mais fácil de ver, né? Você tem a área da base, como eu coloquei um polígono regular na base, então você tem L ao quadrado dividido por Lzinho ao quadrado,
que fica igual a H dividido por Hzinho ao quadrado, tanto faz. Então, você vai usar essas relações nas questões mais difíceis, por exemplo, é comum aparecer a saída da questão utilizando esse tipo de relação, tá bom? Aí aqui é só para constar que eu usei a base. Fala, Alex. Não, eu queria acrescentar, porque já tu fez aí, eu via também muitos alunos, ou quando vai ter a dúvida também, isso, nessa relação, é que, muito bem explicado por você aí, de você ter colocado, porque muitos, às vezes, ficam decorando isso, mas não entendem o porquê. Aí tu acabou de dizer o porquê da relação, tu comprovou. Mas fora isso também, eu vou dizer, você não tenha dúvida da relação, e eu queria que tu colocasse aí, Júnior, a relação 1, que é aquela que é mais desafiadora para o aluno. Se você vai relacionar alturas, que são medidas lineares, com medidas superficiais, que são as áreas que são ao quadrado, então você, para tornar aquela medida centímetro em centímetro quadrado, você leva ao quadrado. Então, a parte da esquerda é só levar ao quadrado, porque a altura, a da direita, que é a área, já está ao quadrado. Então, você vai fazer uma relação de mesmas dimensões. Agora, quando você vai para a terceira relação, você vê a altura, que está ao cubo, e o volume. Se o volume já é ao cubo, tranquilo. Aí, na esquerda, você vai pegar e colocar a altura ao cubo. A relação que você deve usar quando você trabalha com área e volume, olha só, a área ela já está ao quadrado e o volume já está ao cubo. Então, o que você faz? Você pega a área e eleva ao cubo. E pega o volume e eleva ao quadrado. Simples assim. Porque se você pegar a área e elevar ao cubo, vai ficar elevado a sexta. Porque 2 vezes 3, que são as potências, vai dar 6. E se você pega o volume e eleva ao quadrado, 3 vezes 2 também dá 6. E aí você acha uma relação entre área e volume das capacidades. Ok? Eu vou agora chamar aí meu amigo Cício, ver se tem algum comentário sobre isso aí, não? Eu cheguei essa parte. Eu também penetra da noite. Gostei aí, ó. Cheguei nessa live maravilhosa aí, vocês arrebentando. Tá? De parabéns aí pela iniciativa desse grupo reunido, esse grupo fantástico. Essa galera aí deve estar adorando, vibrando, tá certo? Tudo feito com muito carinho para vocês. É isso aí. Verdade? Que massa. É isso aí, muito bom mesmo. Gostei aí do seu fundo aí, viu? Seu fundo de tela aí com as parábolas aí, com gráficos. Background aí, background é top aí, meu irmão. Olha, tu viu essa relação que estava faltando ali, Cício? Você que em geometria domina muito isso aí, essa relação entre área e volume. Isso, Alex, muito bem colocado. Você colocou realmente, né, a dificuldade do aluno em relacionar dimensões. Eu tenho a dimensão da altura, que é uma dimensão linear, e vou comparar com a dimensão de volume, que é uma dimensão, não é isso? Cúbica. Mas vamos continuar aqui com a aula. Observa, ele terminou aqui, não foi isso? O Júnior falou para a gente com as 3 relações, envolvendo a última, né? Envolvendo a altura e o volume. E aqui, gente, só fechando, né? Nós vamos definir aí o volume do tronco da pirâmide. Então, ó, a gente vai pegar a altura, né, isso que multiplica, né, a altura dividida por 3, que multiplica, né, a base maior mais a raiz da base maior vezes a base menor mais a base menor. Aqui ele está explicando, né, que H de T é a altura do tronco, viu, gente? A altura do tronco. B é a base da pirâmide, a base maior, e Bzinho, a área da base menor, ok? E o aluno precisa decorar isso aí, Cristiano? E aí, o que é que tu acha de decorar? Quem gosta de decorar isso termina se complicando, né? É isso aí. Se complicando porque não precisa a questão você decorar, entendeu? Então, é entender dessa parte conceitual aí, se você fizer o volume da maior menos o volume da menor, achou o volume do tronco. Com certeza. Em relação, sem se preocupar. E acredito eu que se o Enem precisar de uma expressão como essa, o próprio Enem vai dar. Então, não invente probleminha, não invente confusão, não. Vai ser isso aí, vai dar isso aí.
Tá bom? Então vai ser tranquilo. Inclusive, na anterior, eu ia ver um comentário de Cristiano Cícero aí sobre escalas, né? Que a relação de escala ali, que a gente vê muito quando a relação é de volumes, você tem que elevar a proporção da esquerda ao cubo, mas isso é questão de proporção. Mas vamos E continuando aí, vamos. pelos slides aí. Vai, Cícero. Continuando Bola. aqui, ó, nós temos essa observação sobre o tetraedro, não é isso? É o poliedro composto por 4 faces triangulares, 3 delas encontrando-se em cada vértice. Então, eu tenho aqui, ó, gente, o tetraedro regular montado e eu tenho a sua planificação. E esse tetraedro regular não deixa de ser uma pirâmide, aonde tanto as faces laterais quanto a base são triângulos equiláteros. E ele é tido como sólido platônico, né? Figura geométrica espacial formada por 4 triângulos equiláteros. Isso. E, Interessante destacar, Cícero, que esses sólidos que você falou aí, né, os sólidos de Platão, têm todas as faces compostas por polígonos regulares. E um detalhe exato, também interessante, que quando a gente fala em pirâmide regular, ela tem que ser uma pirâmide reta. Então, a projeção ortogonal do vértice da pirâmide sobre a base recai no centro geométrico do polígono que forma essa base. isso. O Júnior apresentou isso aí logo no início, né, da aula. Ele colocou essa projeção e exemplificou bem mesmo essa parte aí. Não é Ok? verdade? Ok. Avança aí, Cícero. Segue. Pronto. Chegamos aqui, gente, a exercitar, né? Vamos colocar em prática algumas coisinhas, vamos colocar em prática o que nós vimos, as teorias que nós vimos durante a aula. Observe essa primeira questão, questão simples, prática, questão com cara de Enem. E dizem que uma indústria de velas, a parafina é armazenada em caixas cúbicas, cujo lado mede A. Depois de derretida, a parafina é derramada em moldes em formato de pirâmides, de base quadrada, cuja altura e cuja aresta da base medem cada uma A/2, ou seja, a metade da aresta do cubo. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, com a parafina armazenada em apenas uma dessas caixas, enche-se um total de. Aí, ó, o gabarito já está ali, já está dizendo aí que são 24 moldes. Mas como chegar a esse resultado? Vamos à resolução. Se você quiser, ó, dá uma pausa aí, tenta resolver, depois tu retorna aqui. Mas vamos lá. Nunca, gente, nunca tente resolver uma questão de geometria sem pelo menos esboçar um desenho, sem pelo menos mostrar a ideia da questão, o que é que ela está propondo. Observa, nessa questão, a ordem dela, o comando dela é quantas pirâmides serão formadas, certo? Mas formadas a partir de quê? A partir de uma caixa cúbica de aresta A. Caixa cúbica, como é que eu posso fazer isso? Aí, o cubo em que as 3 dimensões medidas iguais a A. Beleza? Sim, mas que pirâmide é essa? Formada, que pirâmide é essa? Bom, segundo o enunciado, a pirâmide é de base quadrada, cuja altura e cuja aresta da base medem cada uma A/2. Será que a gente entendeu? Observe o que realmente ele quer. Bom, está aqui o desenho da pirâmide. Eu tenho que nessa pirâmide a altura igual a A/2, ou seja, a metade da aresta do cubo, a aresta da base também, ou seja, a base, né, é um quadrado, cuja aresta também é a metade da medida da aresta do cubo. Como vamos resolver isso? Ó, gente, a escala aqui está diferente, viu? Nada proporcional. Lógico que essa medida aqui, o desenho, né? Colocamos um desenho da pirâmide ampliado para melhor entender. Beleza? Mas o que é que nós vamos fazer? Para saber essa quantidade de pirâmide, gente, observa. Eu só tenho que pegar o volume do cubo e dividir
pelo volume da pirâmide. Aí, com certeza, eu saberei quanto, né, a parafina, né, que contida nesse cubo, quantas pirâmides iguais a estas serão formadas. Vamos aos cálculos? Observem. O cubo. Temos que calcular o volume desse cubo. Nós sabemos que o volume do cubo, logicamente, é o lado elevado ao cubo. Mas qual é a medida do lado? A. Então, ficamos com A ao cubo. E o volume desta pirâmide? Acabamos de ver com o professor Júnior, com o professor Alex e com o professor Cristiano que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, vamos calcular isso aí? Quem é a altura? Já está descrita no desenho, né? Ele já me deu essa altura, ele já me disse que a altura é a metade da medida da aresta, ou seja, A sobre 2. E quem é a área da base? A área da base, gente, é um quadrado. Se é um quadrado, é L ao quadrado. Mas quem é a minha medida L? A minha medida L é A sobre 2. A sobre 2 ao quadrado, ficamos com A ao quadrado sobre 4. Beleza? Sabemos que a altura é A sobre 2, vamos calcular o volume dessa pirâmide. 1/3 da área da base, A ao quadrado sobre 4, vezes a altura da pirâmide, A sobre 2. Resumindo, temos que o volume da pirâmide, A ao cubo sobre 24. Lembra qual era o comando da questão? Estava nos perguntando quantas pirâmidezinhas. E nós chegamos ao raciocínio que só precisa fazer a divisão do volume do cubo pelo volume da pirâmide. Quem é o volume do cubo? A ao cubo. Quem é o volume da pirâmide? A ao cubo sobre 24. Ora, divisão de frações. Como devemos fazer essa divisão? Simples. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Observa que A ao cubo está multiplicando, está também dividindo. Encontramos 24, ou seja, 24 moldes de pirâmides. Serão montados, serão feitos, né? Serão produzidos a partir da parafina do cubo de aresta A. E aí, gente? Algum comentário de vocês sobre essa questão? Tô de volta, galera. Olha, essa questão aí é muito boa. Aí, Valeu, grande Júnior. E aqui o baile continuou, viu? Segue o fluxo. Seguindo, isso que é bom, meu irmão. A turma unida tem esse negócio, não. Vamos embora. Essa resolução. Essa resolução aí mostrada pelo Cícero, né, agorinha, vocês poderiam também utilizar de toda uma lógica apresentada por Júnior há poucos instantes. Então, quando ele teve esse trabalho de levar vocês a um raciocínio tão, né, detalhado, era para que você percebesse que a relação do volume de uma pirâmide associada a de um prisma era na ordem de 3 vezes menor, né, no caso, você poderia ter aplicado essa situação. Imagine que essa figura geométrica que é o cubo, você tivesse feito outros prismas cúbicos de aresta A sobre 2. Quantos cubos, Cícero, nós teríamos aí com aresta A sobre 2? Seriam 8. Oi? Seriam 8, não é isso? Exatamente. E observa que a base dessa pirâmide é uma base quadrada com a dimensão A sobre 2. E de altura A sobre 2, ou seja, ela teria a mesma base do cubo, A sobre 2, né, de aresta A sobre 2, e mesma altura. Então, seriam necessários 3 vezes a pirâmide. Como o Cícero falou, que são 8 vezes 3, 24, e aí o assunto estava encerrado. Não é verdade, Cícero? Maravilha, Cris. Excelente raciocínio. Neste cubo, eu teria 8 cubos de aresta A sobre 2. Exatamente. Como em cada cubo cabem o volume de 3 pirâmides, então eu teria 24 pirâmides no cubo maior. Beleza, exatamente. Cara. Beleza de raciocínio. Boa. Vou colocar aqui a questão de número 3 para a gente resolver. Bom, na verdade, eu vou resolver essa 3, e aí vocês, se quiserem, podem fazer um comentário, beleza? Ou podem comentar à vontade. Então, galera, seguinte, questão de número 3. A questão do número 3 diz assim: as luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado.
Esse sólido é gerado a partir de seções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essas luminárias, as seções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas seções está indicada na figura. É uma questão muito parecida, ou exatamente são aquelas questões que caem na prova do Enem, né? Então, você tem aqui, por exemplo, a partir desse vértice aqui, foi retirada uma pirâmide, né? Uma pirâmide de cada vértice desse sólido aí, que foi gerado, então, um sólido chamado sólido truncado. Aí, essa luminária, após, né? Essa luminária terá por faces, depois dessas seções, ou seja, depois desses cortes, quantos e quais são as figuras planas. Então, galerinha, é o seguinte, aqui mesmo, em cima da figura, eu vou fazer esses recortes. Deixa eu pegar aqui uma canetinha e eu vou fazer o mesmo recorte que houve nessa parte de cima aqui, eu também produzirei aqui na parte de baixo, tá bom? Então, do mesmo jeito que foi feito ali, eu vou traçar aqui, por exemplo, uma figurinha que seria assim, olha, eu vou retirar uma pirâmide daqui. A pirâmide seria parecida com aquela, só que ela está para o lado de baixo, né, invertida. Então, eu seccionarei aqui uma pirâmide. E desse lado de cá, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou seccionar, por exemplo, aqui, e vou tirar essa pirâmide para cá, vou retirar uma pirâmide para o lado de lá, e também o farei nessa ponta de cá. Quando eu faço isso, e já que ele disse que cada medida dessa vale A sobre 3, então sobram A sobre 3, que serão essas medidas aqui, por exemplo, intermediárias. Essas medidas aqui também são A sobre 3. E aqui também seria uma medida intermediária, que é a aresta dividido por 3. Porque como essas medidas foram seccionadas em A sobre 3, então 3 delas, claro, dá uma aresta inteira. E aí, quando você faz essas seções, observe o seguinte, que primeiro, claro, vão se formar essas bases, que são as bases das seções. São bases triangulares. E como você tem 1, 2, 3, 4 vértices, então aparecerão 4 triângulos. Aí são triângulos equiláteros, porque é A sobre 3, etc. Então aparecerão 4 triângulos, que são as bases dessas seções. Agora, essas arestas que vão sobrar, elas vão construir nessas laterais hexágono. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, cuja medida mede A sobre 3. Então, quando você produz essas seções, então, primeiro, você tem 4 triângulos equiláteros e você também formou essas seções que são hexágonos. Agora, quantos hexágonos vão aparecer a partir dessas seções? Bom, como essa pirâmide tem 4 faces, então também vão aparecer 4 desses hexágonos. Então, a resposta dessa questão é, depois que você causa esses recortes, então vão aparecer 4 hexágonos regulares e vão aparecer 4 triângulos equiláteros, que são os triângulos formados pelas faces, tá bom? Bom, aí eu vou pedir para a galera retornar aí, quem estiver por aí. Se quiser, pode fazer algum comentário. O Cristiano, se estiver por aí, o Cícero, essa é a típica questão do Enem, né, cara? Exatamente. Isso, sempre, eu já vi, provavelmente, eu acho que é a terceira vez que ele pega um sólido e recorta a pirâmide dos vértices, né? Exato. E é bem explicado por você. É que os alunos, Júnior, quando vê uma figura como essa, aí diz, eu não consegui visualizar isso não, meu amigo. A prova está lá, você tem que rabiscar, igual o Júnior rabiscou aí. Não tem como tu identificar se vai ter hexágonos aqui, se tu não fizer o corte como ele fez. Então, escreva, a prova é sua, não deixa ela... eu não consegui visualizar. E não arrisca fazer os traços que ele pediu para fazer. Você tem que fazer, como o Cícero falou muito bem, geometria, quando ele diz um cubo de aresta 8, tem gente que não desenha um cubo, Cícero. Não desenha um cubo de aresta 8. E tem pessoas que é um absurdo dizer assim, eu não sei desenhar um cubo. Cara, em geometria, às vezes as coisas tornam-se mais desafiadoras porque você não treina a desenhar essas figuras. Desenhe pirâmides triangulares, treine, são 5 minutos para você fazer
leu a pirâmide, vá lá e desenhe. Ah, mas eu não consegui desenhar. Vá, aprenda, veja a melhor forma, o caminho de você desenhar. Eu falava muito isso em física, porque quando você desenha, aí aquela idealização fica melhor. Eu vou colocar essa questão do Enem aí, a quinta questão, para que o professor Alex fale um pouquinho sobre ela. Alex, dá uma olhadinha nessa quinta questão aqui, cara. Vê se não é isso que vocês estão falando. A questão do Enem, por exemplo. É isso aí. Você verificar, você identificar, quando você estudar, observe as planificações, elas são muito importantes. Só aí tem uma questão em que mostram 3 planificações. Uma a gente está falando agora, é a primeira, a segunda ou a terceira, a da direita. O que a gente está falando agora vai ser uma figura formada apenas por triângulos regulares, onde ele é mostrado na questão, né? É falado aí na questão, olha só. Ela quer inovar e decidiu vender caixas de diferentes formatos. Então, nas imagens, estão planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Outra coisa que eu digo a você, por exemplo, como eu tenho faces circulares aqui, eu tenho uma de cima e de baixo, essa aí é o cilindro que eu acabei de mostrar. Então, você tem que ter visto. E outra coisa, uma outra dica que eu dou, faz por eliminação. Se você identifica das 3, tem certeza apenas de cilindro, vai para as alternativas. Elimina 2, porque quando você elimina, você já se sente mais confortável, porque só tem 3 para escolher e não mais 5. Então, o teu cérebro já entende, estou no caminho certo. Beleza. A segunda eu tenho 2 bases. Opa, em algum momento, nós aqui, eu, Claudenildo, Cristiano ou Cício, falamos em 2 bases ou falamos em uma só? Esse dia de aula que você vai estar vindo aqui, eu imagino, vai ser espetacular para você aprender de uma vez por todas pirâmides. Então, ó, em nenhum momento falamos em 2 bases. Falamos aqui em uma só. Pirâmide só tem uma. Prisma tem 2. Então, essa segunda figura, ela é um prisma. Como a gente já cortou aqui a letra, só ficou entre A, D e E, então, ó, fala que aqui na letra D que é tronco. De jeito nenhum tronco. Então, ficamos em prisma e prisma. Agora, prisma de base pentagonal. Quantas arestas possui essa base? Possui 5. Então, a base é um pentágono, base pentagonal. E, por último, ele fala aqui na letra E que é um cone. Gente, cone. Inclusive, a gente aqui colocar, você vai ver a planificação do cone. Todas essas planificações têm que ser trabalhadas. Então, isso aqui, a gente acabou de dizer, é um tetraedro, é uma pirâmide, onde ela possui 4 faces triangulares, e todos triângulos regulares. Por isso que é um tetraedro, e isso aqui vai ser uma pirâmide. Então, gente, muito importante. Qual a principal diferença para você identificar? Você que tinha dificuldade, aprendeu há umas semanas atrás prisma, hoje está vendo pirâmide. Como é que eu identifico uma e outra? Facílimo. Pirâmide tem apenas uma base. Prisma possui 2, e elas 2 são paralelas. Ponto. Acabou. Então, os prismas que você identifica tem 2 bases, a pirâmide só tem uma. Outra coisa, as faces laterais de uma pirâmide são triangulares. As faces laterais de um prisma, então, geralmente são quadrangulares. Então, olha só, mas você identifica pela pirâmide, que elas são triangulares. Tá certo, gente? E o prisma aqui, ó, quadrangulares, essas faces laterais. E se for circular, ou é cilindro ou é cone. Então, marcamos aí a letra A, cilindro na primeira, prisma de base pentagonal, e aqui pirâmide é a terceira figura. E aí você não vai ter perigo de errar uma dessa para a tua TRI baixar bastante. Nossos alunos, todos eles aí que estão aqui atrás de mim, aqui, ó, que estão aqui no quadro, com certeza acertaram essa questão aí, índice de acerto altíssimo. Pior que teve gente que errou, né? Então, enfim. Mas aí não vão, não. Não tem como errar uma questão como essa. Valeu, gente? Algum comentário aí da galera aí para... Aí agora eu vou chamar a galera aí para se despedir, no final da aula. É só dizer que, olha só, uma questão do Enem, e você poderia ter resolvido utilizando essa questão como estratégia para resolver uma questão mais demorada. Agora, claro, você só resolve essa questão rápido se você souber quais são os elementos de um cilindro, de um prisma, de uma pirâmide. Se você não souber, essa questão pode se tornar uma questão impossível de fazer. Obrigado a todos os meus amigos aí por participarem dessa aula. Alex, prazer, Claudenildo. Cristiano, muito obrigado, professor Cícero. E estamos sempre aqui a seu convite aqui quando precisar.
Valeu, Júnior. Obrigadão, cara. Valeu, muito bom. Vamos seguindo. Valeu, até a próxima.